escritas. Quem não tiver, é só levantar a mão que o pessoal vai recolher. Nós temos aqui, ó, à minha direita, Rodrigo, levanta a mão, o pessoal te vê, Gilberto, Marlene, Nicinha, está do lado de cá. Só vocês levantarem a mão que eles vão recolher as perguntas. Eu e Letícia vamos tentar separar por blocos aqui para a Leia poder ir respondendo, ok? Enquanto vocês formulam as perguntas, nós vamos aqui com a primeira que já chegou na mesa. Leia, pergunta aqui, a secretária fez um discurso, viu, para perguntar. A intervenção terapêutica no PAEF e PAEF não fazem parte da lógica do serviço da política de assistência social. Amplie essa discussão, pois estamos enfrentando dificuldades na execução desses serviços no município. Como trabalhar de forma integrada a equipe de referência do PAEF e PAEF? Fale sobre a lógica desse atendimento junto às famílias atendidas no PAEF e PAEF. Bom, então vamos lá. A intervenção do psicólogo, né? Quando duas preocupações foram tratadas na política de assistência social, né? A primeira é essa, de primeiro reconhecer qual que é o nosso papel. Então, o papel da assistência social não é tratar possíveis doenças ou tratar questões que envolvem para além da responsabilidade da política, né? A gente sabe que o psicólogo ele tem uma formação acadêmica que é vinculada à psicologia social e também uma formação considerada, vou chamar mais terapêutica ou clínica, né? Então, quando o profissional foi pensado dentro dessa estrutura da capacidade que ele tem para inserir nos processos ou nas intervenções que envolve um maior trabalho com as questões subjetivas que o indivíduo ou a família tem. Daí, guardo uma grande diferença, uma longa distância do que é um atendimento clínico. Então, não é proposta da assistência social trazer essa dimensão clínica para a assistência social. Então, o nosso principal debate, como eu disse aqui, com o Conselho Federal de Psicologia, inclusive, que tem tratado, do ponto de vista da profissão, essa intervenção, porque olha a responsabilidade nossa na política, porque à medida que a gente traz este profissional como equipe de referência para a assistência social e ao mesmo tempo afirma que a assistência social tem um papel na intervenção subjetiva e não é clínica nem terapêutica, isso traz para os profissionais um desafio e traz também para a categoria e para os órgãos de classe da psicologia também uma tarefa, né? E a gente sabe que quando o profissional muitas vezes chega no CRAS, ele chega sem ter tido na universidade uma disciplina específica de políticas sociais e da política de assistência social. Muitas vezes é muito mais fácil uma formação, estágios, do ponto de vista da área clínica. Então, quando chega um profissional do CRAS, ele também sofre esses desafios, ele também enfrenta isso, né? Então, o nosso papel, enquanto organizadores da política, é deixar isso muito claro e, ao mesmo tempo, construir caminhos e estratégias para apoiar esses profissionais, né? Então, uma das formas da gente contribuir, né, para que essa questão não ganhe chão ou que ela não se configure, é criar mecanismos de debate sobre essa questão, ou o que a gente chama de capacitação.
embora eu não gosto muito dessa palavra de capacitação não, porque parece que a gente é descapacitado, né? Todo mundo tem capacidade, o que a gente precisa é reoxigenar o nosso debate, a nossa reflexão. E eu penso que eu defendo muito isso, que o nosso fazer profissional cotidiano é uma forma de ganhar conhecimentos, é área de conhecimento, de processar isso também. Então, nesse sentido, o programa Capacita SUAS, ele está trazendo esta dimensão, né? De trazer elementos para os profissionais, sobretudo assistentes sociais e psicólogos, para poder trabalhar nessa perspectiva do trabalho articulado desses dois profissionais. Isso vai exigir mesmo, gente. Não adianta o assistente social com conhecimento. Eu vejo casos, e às vezes chega para a gente alguns relatos de experiência, como isso é um desafio, às vezes o profissional fica na zona de conforto, cada um com seu pedaço. O psicólogo vai, faz a intervenção, o psicólogo vai, o assistente social vai, faz a intervenção, e muitas vezes isso não está articulado do ponto de vista da intervenção desses dois profissionais. Então eu digo o seguinte, nós temos desafios. Temos desafios do próprio profissional compreender, dos nossos órgãos de classe acompanhar e também da gestão, né? Da gente ter esse horizonte e acompanhar um pouco nessa perspectiva. Eu já visitei CRAS aqui no estado de Minas Gerais, não é nessa região, é em outra, que eu achei de van nos CRAS. Um na sala do psicólogo e o outro no corredor, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que enfrentar, porque esse profissional ele é importantíssimo. Não é à toa que, não é por nada que o psicólogo não está como equipe de referência. Então é importante que a própria categoria, eu quero ressaltar o quanto o Conselho Federal de Psicologia tem assumido essa discussão conosco, tem estado conosco nos debates. Acabamos de fazer um evento com a psicologia, com o Conselho Federal de Serviço Social. Esses profissionais foram chamados, estão sendo chamados, no primeiro momento para a gente elaborar o prontuário, e agora que a gente já está, agora em agosto, nós teremos 3 semanas de debates e de eventos lá em Brasília para debater o prontuário, né, que é um instrumento que organiza as informações do atendimento. E pautando sempre essa discussão, né? Então, nós temos que aperfeiçoar, mas é fundamental que a compreensão esteja dada, né? Que o lugar da terapia, a intervenção clínica não é na assistência social, aí é na saúde, é em outros lugares que a gente vai conseguir ter essa intervenção. A lógica do atendimento do PAIF e do PAEF. Bom, primeira coisa, a gente tem que compreender a especificidade do PAIF, a especificidade do PAEF, mas compreender que trabalho e a intervenção com a família se dá de uma forma só, né? E eu falei isso um pouco aqui antes, assim, muitas vezes a gente traduz de uma forma muito verticalizada os níveis de proteção, como a gente às vezes organiza nas próprias secretarias, e lá na nossa secretaria também é assim. Mas uma coisa é organizar a estrutura de funcionamento da secretaria por nível de proteção. Eu até acho que hoje, com o acúmulo que a gente tem, a gente não organizaria mais lá na Secretaria Nacional um departamento de proteção básica e um de especial. Acho que a gente caminharia numa linha de serviços, de uma ação, isso já é um pouco, a gente está conversando lá. Acho que foi necessário até agora, mas se a gente tivesse que tiver a chance de reorganizar a estrutura da secretaria, a gente avançaria nesse sentido. Porque não é muito bom essa lógica verticalizada que às vezes a gente tem, né? Como que a gente supera isso? Primeiro, eu entendo que é compreendendo as especificidades do PAIF, as especificidades do que é uma oferta especializada para a família, mas também tem uma dinâmica de coordenação de processos voltados para a família. Acho que essa temática é fundamental, né? Começar com a compreensão do que significa a família ser matricial. E que nós estamos trabalhando com uma família só, em momentos diferentes.
E às vezes a intervenção da assistência social é assim. O CRAS trabalha com uma família, o CREAS trabalha com a mesma família, não tem conversa nenhuma entre esses dois serviços, esses equipamentos ou esses serviços. O que vai ajudar? É uma lógica de organização desse processo que pressupõe definição de protocolos, e aí o município pode estruturar protocolos municipais, definição de fluxos, né? O CRAS é de fato a principal porta de entrada ou não tem sido? Então a conversa começa por aí, né? Em que medida o CRAS é referência de fato do trabalho no território? Essa é a primeira conversa. E aí organizar processos e mecanismos que vai dando essa dimensão dessa intervenção no trabalho com famílias, independente do grau de especialização ou não que vai requerer, né? E aí não é que eu puxo sardinha para minha brasa, mas puxo mesmo. A proteção básica tem um papel fundamental. Se ela não for assim, aquela que vocaliza este debate no município, a gente corre o risco da básica continuar repetindo as intervenções sem compreender essa dinâmica. Então nós da proteção básica temos a responsabilidade de pensar uma gestão integrada de serviços e benefícios e de articulação da atenção às famílias, ainda que tenha momentos de uma atuação, uma intervenção especializada, como cabe à especial. Agora nós vamos fazer por blocos de 3. A Yasmin, do CRAS aqui de Uberlândia, pergunta: quando o serviço de convivência é implantado, o profissional de referência do CRAS já é um que compunha a equipe ou é adequado vir um novo, né, vir um profissional a mais para o serviço de convivência? A outra pessoa não se identificou. O PAIF é a estrutura organizadora da área de abrangência de uma região, devendo encaminhar, referenciar as famílias à equipe do CRAS. Então, como esta equipe do PAIF e como a equipe do CRAS devem estar estruturadas ou organizadas? Como o CREAS deve estar disposto no município? Deve ser por área com maior incidência de violência ou vulnerabilidade, para que as famílias tenham acesso facilitado, ou pode ser um local específico, onde a equipe vá até as famílias? Como se organiza as equipes dos CRAS por área de abrangência e o número de famílias atendidas por equipe? Acho que dá um tanto bom, né? Para você responder e depois faço mais. Olha, quando o reordenamento do serviço de convivência foi feito, nós tomamos algumas decisões conjuntas com os estados e municípios. O reordenamento, ele centrou nas ações que nós já tínhamos. Então, o reordenamento do serviço de convivência não trouxe nenhum atendimento a mais do que já era atendido, que é 1.600.000 pessoas no Brasil como um todo, e nem trouxe a expansão do serviço para municípios que não tinham serviço. Então, a não ser aqueles municípios, dentre aqueles 1.000 e poucos que têm trabalho infantil e que não tinham o serviço de convivência, nós levamos o serviço de convivência até esses municípios, né? Então, o dado que a gente tem hoje é, dos 5.570 municípios, nós temos 5.038 que têm serviço de convivência. Temos 530 e alguma coisa que ainda não tem. Então, como o serviço de convivência não trouxe nenhum dado novo para além do que já existia, nós temos uma compreensão no processo de reorganização dos municípios, certo? Então, a pergunta da Yasmin é se
o técnico de referência era um que já estava ou se é um profissional novo. Primeira coisa, tem que entender o que você está perguntando. Então, assim, se esse técnico não existia, ele tem que passar a existir. A função de um técnico de referência. Agora, se ele é uma pessoa que já estava inserida no programa, no serviço ou algum programa, e o município entender que essa pessoa continua ali, isso é decisão municipal. O poder municipal é discricionário para definir quem são as pessoas, né? O que não pode é não ter esta figura do técnico de referência, tá? A gente sabe, vou falar isso na parte da tarde, o reordenamento do serviço de convivência, ele organizou o programa ProJovem e o programa PET. E esses dois programas, eles tinham a figura do coordenador, que nós decidimos excluir do dicionário do serviço de convivência e substituir papel de coordenação por técnico de referência. Porque a palavra coordenador é uma palavra que, além dela definir, mas ela traz função, ela traz responsabilidade, ela não traz a dinâmica do fazer. Ela é muito mais responsabilidade da tarefa do que a função da oferta do serviço. Então, por isso nós não trabalhamos com coordenação e sim com técnico de referência. Mas muitos municípios vêm aproveitando o coordenador do ProJovem, o coordenador do PET, para ser este profissional de referência, porque ele já acumulou, ele já tem, né? Então, os arranjos que os municípios fazem em função dessa lógica, que a gente não trouxe nada novo, né? Mudou o cofinanciamento, mas ele foi muito mais um equilíbrio, que a gente pagava 25 para o PET, 1,80 para criança pequena e idoso. E vamos cobrar a mesma qualidade de intervenção para todos eles, na lógica do serviço, porque antes do reordenamento, o serviço de convivência não era serviço, tinha 2 programas e com regras muito próprias. Então, a equalização do cofinanciamento para R$50, que foi o que possível, ele foi com uma forma de fazer esse alinhamento de recursos, né? Então, o fato de ter essa dinâmica, muito município aproveitou. Então, com essa explicação, tentando te responder de uma forma objetiva, pode aproveitar aproveitar no bom sentido, né? Profissionais que já estavam na intervenção, mas que passam a cumprir a função específica do serviço de convivência. Significa que não pode ser da equipe do PAIF e ser referência de serviço de convivência. Não pode. Não pode estar numa outra atividade na gestão e ser como técnico de referência do serviço de convivência. Não pode. As funções não são cumulativas nesse sentido, tá? O PAIF na região, a equipe PAIF estrutura, primeira coisa, gente. O primeiro papo da conversa, as equipes têm que estar completas. A gente olha os dados lá do Censo SUAS e vê que a maioria dos municípios, a equipe do PAIF está pela metade. Ou às vezes falta um profissional, tanto que nós criamos o indicador IDECRAS, né? Que dá as bases da informação. E às vezes os municípios caem muito porque as equipes não estão completas, né? Que é o assistente social, o psicólogo, 2 de nível médio e o coordenador do CRAS. Todos com atividades específicas, né? Então, primeira coisa é isso, a equipe completa. Segundo, a estruturação desse trabalho, além da estruturação da equipe, a estruturação do trabalho e da intervenção, né? Então, nós responsabilizamos e damos muita tarefa mesmo para o coordenador do CRAS. O coordenador do CRAS é a cara, do ponto de vista de fazer funcionar essa dinâmica que está colocada, né? E
E essa estrutura e a equipe organizada, ela é fundamental, né? E que ela tenha planejamentos, que ela tem momentos, eu tenho defendido isso. A gente sabe que as demandas são imensas, a tarefa das equipes são imensas, mas tem que parar pelo menos 2 vezes no mês, sentar, conversar, refletir, avaliar, fazer uma leitura de um texto, compreender melhor a dimensão. Então aqui eu estou abordando, dentro da sua pergunta, uma estruturação quantitativa e uma estruturação qualitativa para uma boa intervenção dessas equipes, né? Eu acho que isso é fundamental. O PAIF, o CRAS, chega no município de acordo com o estudo que a gente fez na política de quantidade de famílias por área. Então, hoje, nós temos 3 modalidades e 3 formas, né, de cofinanciamento dos CRAS, que é pelo tamanho das famílias referenciadas, né? Que é 2.500, 3.500 e 5.000. Eu sempre digo isso assim para tentar ajudar a ficar mais claro. O PAIF, nós pagamos o piso fixo, que é o valor de R$ 2,40 por família. Mas apontamos a necessidade mínima de atendimento das famílias. Então eu digo o seguinte, o pagamento do PAIF na modalidade de piso fixo é como o pagamento cofinanciamento do bombeiro. Independente de apagar ou não incêndio, esse piso fixo é garantido. Porque são equipes que estão em prontidão o tempo todo, né? Então, um pouco dentro dessa lógica, então a gente organizou o cofinanciamento, organizou o referenciamento para trabalho com essas famílias. Então, vamos pegar o exemplo do médio e grande porte, que é aqui a realidade de Uberlândia. 5.000 famílias referenciadas por CRAS, né? A conta de 2,40 vezes 5.000 é o cofinanciamento do PAIF. E a partir daí, essas equipes vão atuar nesse território, definindo, mantendo a porta aberta da recepção para as demandas que chegarem, mas também organizar o seu trabalho para acompanhar aquelas famílias que são prioritárias do ponto de vista das vulnerabilidades. E a cada ano, essa equipe vai avaliando e ela substitui o atendimento dessas famílias na medida da possibilidade de poder finalizar essa intervenção. Se dentro de um ano a complexidade é muito grande, aquela família continua no atendimento, mas a gente orienta que no mínimo 1.000 famílias sejam atendidas a cada ano, de forma que a gente consiga cobrir o território como um todo. Então, essa é a lógica do CRAS. A lógica do CREAS é aquela lógica de que tem o CREAS implantado... e só voltando, o CRAS, claro, o município vai fazer um estudo de realidades e ver... Primeiro, o município tem que saber quantos CRAS ele precisa para fazer a cobertura universal e criar mecanismos de gestão para ir implantando de acordo com a sua realidade. O CREAS é a partir dos municípios com mais de 20.000 famílias, não sei se 20 ou 50, agora eu não estou lembrando certinho, ele passa a ter o CREAS instalado, tá? E em municípios menor a esse quantitativo de famílias, não precisa ter o equipamento, mas deve ter a equipe. O assistente social, o psicólogo e o advogado. Se não tiver o advogado, no mínimo, se não tiver os 3, pelo menos 2. Então, significa, em tese, que todo município tem CREAS. Ou com equipe, ou com equipamento, nesse sentido. E a instalação do CREAS, ele vai estar de acordo com a identificação das necessidades do município. Então, o diagnóstico é necessário, a avaliação da realidade é necessário para poder definir a instalação do CREAS. E aí cabe muito mais ao município definir
ele vai ter um equipamento CREAS numa área que por N motivos é fundamental por conta da incidência de situação de violação de direitos que ele está identificando, e a equipe vai acompanhar o restante do município? Pode ser, dependendo do tamanho do município. Ou o município é tão pequenininho que não precisa de ter mais que um equipamento. Então, esse equipamento dá conta da realidade toda, ou eu vou ter equipe cobrindo determinadas áreas. O mesmo raciocínio também vale para o CRAS. Tem municípios que não tem CRAS para cobertura total, mas tem equipes que acompanham e respondem pela demanda do município como um todo. Então, gente, essas definições da vulnerabilidade, ou da área, ou local específico, é a realidade municipal que vai ditar, né? Se a equipe só basta, ou precisa do equipamento, quantos equipamentos e onde o equipamento vai ser instalado. E a outra pergunta e última aqui, a equipe do CRAS para a área de abrangência. Bom, então, eu acho que eu já respondi, né? Porque, agora uma coisa falta. Falta a gente precisar, ainda faltam algumas questões, né? Na política como um todo. A gente precisa ainda fazer um estudo de custo dos serviços que a gente não tem. E a gente precisa definir melhor o que nós chamamos de agenda técnica. Ou seja, quantas famílias o técnico vai acompanhar, quantos casos o técnico vai acompanhar, isso a gente ainda não tem, né? O que nós temos do ponto de vista do CRAS é esta lógica de acompanhamento de acordo com a quantidade de famílias. Embora muitos municípios já caminharam nesse sentido. Vários municípios, por regra própria ou pela própria gestão, já definiram as agendas técnicas. Define, por exemplo, na especial, quantos atendimentos na medida socioeducativa cada técnico vai acompanhar. Mas do ponto de vista do governo federal, da Secretaria Nacional de Assistência Social, a gente ainda não acumulou suficientemente para fazer uma normativa nacional nesse sentido. Isso aí está na nossa agenda, mas ainda ficamos devendo. Ok. A última pergunta agora que a Nicinha trouxe aqui, eu acho que já foi respondida com a fala da Valéria. Okay? Nós vamos fazer agora um bloco, uma bateria de 3 do terceiro setor. Acho que os meninos podem assentar, a gente não dá para receber mais perguntas, tá? Obrigada a vocês. As 3 instituições são entidades parceiras nossas, tá? Da Prefeitura. O Lar Espírita Maria Lobato Freitas, a Silene coloca o seguinte: se o foco central da política é atender as famílias como direito de todos, como se pode pensar em atender apenas as crianças que pertençam ao CAD único, ou seja, que seja de baixa renda? O Instituto Politriz, a Ana Paula pergunta o seguinte: como se organiza o Capacita SUAS? É um curso com período estipulado ou é uma formação continuada? Quando irá iniciar em nosso município? Os profissionais das ONGs poderão participar? E o Oswaldo Sete, da Ação Moradia, faz uma pergunta que você já começou no período da manhã. Como enfrentar o desafio de potencializar os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos com os do Mais Educação, considerando o distanciamento histórico da educação com a assistência social? Bom, a primeira pergunta do Lar Espírita é o seguinte: o que é o CAD único, né? Ele é um grande cadastro que nós orientamos que sejam inscritas todas as famílias de cada município que recebam até 3 salários mínimos. Quando essa informação chega no cadastro, ela passa a fomentar para nós as informações da realidade dos municípios. Então, a primeira orientação é esta: é colocar todos dentro desta faixa que o cadastro orienta e inscrever no cadastro único. Quando a gente vai pensar
uma política, ou uma normativa, ou uma reorganização, como aconteceu com o serviço de convivência, o primeiro lugar que a gente vai lá é no cadastro único. Se as informações estão lá corretas, é muito bom, porque nos ajuda a acertar na proposta que está sendo feita. Mas se aquele cadastro não revela a realidade, aí a gente já parte com um ponto aí bem mais frágil. A mesma forma é o censo SUAS.